Muito bem, meus amigos, professor Adiel aqui, um prazer falar com você. Espero que esse vídeo te receba bem. Convido você a curtir o nosso vídeo aqui. Se você não gostar, depois você tira, mas já deixa aí a lembrança, porque você já marca e já deixa registrado o seu carinho, a sua admiração aqui pelo professor, tá? Hoje eu quero responder mais uma pergunta aqui dos... essas perguntas vieram do Instagram, tá? Tá, aqui a primeira indicação de livros para quem está começando a jornada de concursos, né? É importante a gente separar, ver que há uma diferença, né, de estudos, tá? Vamos colocar aqui estudos. Você tem uma diferença entre estudar para a prática e estudar para concursos. Por quê? Porque a lógica do examinador é diferente, né? Na prática, o que a gente quer observar quando a gente está em concurso público? A gente quer saber se os tribunais, né? O que decidem os tribunais? O que está sendo interessante de ser discutido nos tribunais? Isso é a principal demanda, né? O que está sendo discutido, por exemplo, nos direitos violados, né? Então a gente não acaba estudando com profundidade todos os temas da face da Terra. A gente estuda aquilo que é pertinente ao direito dos tribunais, o direito das pessoas que estão sendo violadas ali no dia a dia. No âmbito dos concursos é diferente. Veja, nos concursos a gente quer o quê? Assuntos novos para fazer questões, né? Então, quando você está pensando em assunto novo para fazer questão, você está procurando uma classificação, você está procurando um parágrafo de um artigo de uma lei que não foi cobrado nunca. Você está procurando coisas diferentes, né? Então, a primeira coisa é essa, a gente buscar entender que às vezes o que é cobrado no concurso é uma coisa que não necessariamente está vinculada à prática dos tribunais, assim como também aquilo que possa ser cobrado com segurança. Por exemplo, uma classificação prevista em lei, por exemplo, artigo 1015 do CPC, quais são as hipóteses em que vai poder ingressar com agravo de instrumento? Muito bom de fazer isso, porque você pode cobrar com segurança. Quais são os artigos previstos explicitamente no artigo 37 da Constituição para a administração pública? E você vai lá, o LIMP, né? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. É muito bom de cobrar isso porque há segurança no que você está cobrando. Isso evita que haja anulação, né? Evitar anulação de questões. Que são duas coisas assim que não são absolutamente interessantes para a prática. Então, quando você está estudando para a prática, você precisa de um determinado conjunto de livros, e quando você está estudando para concursos, você precisa de uma outra perspectiva. Quando vocês me perguntarem quais os melhores livros para a prática, né? Alguns me perguntam aí na sala de aula, professor, qual o livro bom para tal assunto, para trabalhar com tal assunto? Aí eu vou e indico. Mas, por enquanto, o que me perguntaram foi esse, né? Então, vamos lá. A gente tem uma base, né, para você começar, são os livros clássicos. Por que esses livros clássicos? Porque eles são basicamente cobrados, são eles que indicam, né, que inventam a moda utilizada aí dentro dos concursos públicos. O que eu mais gosto aqui, inclusive utilizo ele também para ensinar na faculdade, José
dos Santos Carvalho Filho. O livro dele é Manual de Direito Administrativo. Então, esse é o principal ponto. É um livro muito importante. Você vai ter também a Maria Silvia Zanella de Pietro. E esse livro dela é chamado apenas Direito Administrativo. Também muito citado dentro do espectro dos concursos públicos. Existem outros livros clássicos? Sim, existe. Mas aí tem um autor que já morreu, né? O Eli Lopes Meireles. Tem outros autores que não estão atualizando mais seus livros. O Celso Antônio Bandeira de Mello, que atualiza são outras pessoas. Então eu não vou recomendar, tá? Vou recomendar esses dois aqui que estão eles próprios. A Maria Silva Zanella de Pietro, ainda que com certa idade, ainda assim atualiza seus próprios livros. Isso para mim é muito importante. São esses dois. Mas a dica bônus que eu posso dar aqui sobre essa pergunta é que a questão doutrinária ela vai ser muito importante se você estiver falando de livro, de concursos para carreira jurídica, né? Concursos para carreiras jurídicas. Quais são as carreiras jurídicas? Juiz, advogado público, promotor de justiça, procurador do Estado, defensor público. São carreiras que vão demandar de você realmente ter uma base muito boa em direito administrativo, tá? E aí, você lendo qualquer desses dois, ou os dois livros, se você tiver o hábito de ler, vai ser muito bom para você estudar, aprofundar nessas duas obras. Mas se você estiver falando, por exemplo, de concursos públicos para cargos auxiliares, como analistas, concursos públicos para técnico, ou para qualquer outra área que não seja carreira jurídica, deixa eu apagar isso aqui que foi muito. Você vai precisar, basicamente, encontrar o caminho da letra da lei, né? Letra de lei. Você pode até encontrar e estudar a partir de um livro, mas esse livro, você tem que ler ele tendo por base uma letra da lei do lado, impressa ali, para você realmente trabalhar em cima dela. Por quê? Porque senão você vai ficar em cima das discussões técnicas, jurídicas, e quando você for fazer sua prova, vai ser basicamente letra de lei. Então, existe muita letra de lei. Lembra daquela questão da segurança? Se você não está... Claro que a carreira jurídica você exige isso, principalmente para a segunda fase, para provas orais, mas primeira fase de carreira jurídica, primeira fase da OAB, tudo isso é muito letra de lei. Letra de lei pura. Você tem que basicamente encontrar e listar as legislações, principalmente as mais importantes, né? A Lei 14.133, a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei do Processo Administrativo Federal, né? A Lei 8.112, né? Enfim, são legislações que você precisa realmente... A própria Constituição Federal, né? Constituição Federal, muito bom que você pegue aqueles artigos que falam sobre administração pública, decore aquilo tudo, porque isso é a base de uma primeira fase, né? Os livros vão fazer você entender essa legislação
e vão ser a chave para você responder as perguntas em segunda fase, ou prova oral. Mas em primeira fase, letra de lei, vai a letra de lei que não vai dar errado. Tá bom, gente? Convido você aí para curtir a nosso Instagram, @Adiel Ferreira JR, e lá você vai ter aí dicas sobre que eu passo aí para os meus alunos aí também, os clientes que estão lá. Então, vai ser para mim um prazer também receber você por lá, se você já não veio de lá, né? Tá? Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima.